O texto que nós vamos ler hoje é o capítulo 26 do livro de Crônicas. Ah, mas Adalto, você não estava estudando reis? Sim, é que Osias, o qual nós vamos estudar hoje, ele, no livro de 2 Reis, fala pouco dele. A única coisa que fala de Osias é que ele também tinha outro nome. E eu acho que porque ele tinha outro nome, as pessoas nem se ligam. Qual era o nome, mais ou menos? Vocês sabem qual era o nome de Uzias? Também chamado. Então, aí que está. Azarias. Aí agora, lá em Reis fala assim, o rei Azarias. Espera aí, eu não conheço esse rei Azarias, não. Eu conheço Uzias. Então o nome dele era Azarias, Deus forte, o homem forte de Deus. Mas no livro de Crônicas dá mais detalhes de Osias. Dá muito mais detalhe. Nós sabemos que o livro de Crônica provavelmente foi escrito por Esdras e no final do cativeiro da Babilônia. Então nós temos dois escritos sobre os reis. O primeiro é que o rei, primeiro Reis, segundo informe, foi escrito por quem? Então, pessoal, nós temos que guardar essas coisas, por quê? Principalmente os professores. Provavelmente foi escrito por Jeremias. Escrito por Jeremias. E o livro de Crônicas foi escrito por Esdras. Ok? E para que dois, se são os mesmos histórias? Por que dois? Para reforçar para um povo que ficou 70 anos no cativeiro, a história dos reis deles. O que aconteceu com os antepassados dele. 70 anos é muito tempo. Então a pessoa esquece. Se bobear, eu não lembro nem quanta comida tinha ontem aqui. Quanto mais se passar 70 anos. Se perguntar o que eu estava fazendo com 15 anos, 10 anos, eu não sei. Não lembro mais. Talvez vocês lembrem, porque são bons de memória. Mas 70 anos de escravidão no Egito faz com que as pessoas esqueçam. Então, o livro de Crônica vai relembrar eles do que aconteceu antes do cativeiro. E o porquê eles estão no cativeiro, por que eles estão sofrendo tanto, se eles são povo de Deus, se são povo do Deus Altíssimo, aquele que vai abre mares, aquele que faz com que ossos criem carne e se tornem soldado. Aí então nós vamos lá no livro de Osias, para entendermos um pouco. Osias, o avô dele, vocês conhecem, porque nós demos aula e conversamos muito. O avô de Osias é Joás. Aquele rei que foi tirado das mãos da mãe e escondido no palácio até completar 9 anos. Quando completa 9 anos, ele é entronado rei. E faz um reinado maravilhoso, até ficar velho, ir no conselho dos mais novos e pecar contra Deus. E aí então morrer. Quando ele morre, o seu filho, Amazias, ele começa a reinar. E Amazias também fez um reino bom, mas depois caiu. E no lugar de Amazias, vem o que nós vamos estudar hoje, Uzias, chamado de Azarias.
Gosto muito desse livro. Por quê? Porque esse livro vai mostrar uma coisa. Deus é um Deus que não compactua com coisas erradas. E como nós estamos falando do Velho Testamento, não vai haver clemência. Interessante isso aí, né? Realmente, hoje em dia nós somos tão maravilhosamente abençoados, né? Que a gente peca e aí então a gente joelha, pede perdão para Deus e Deus nos perdoa. Né? Mas no Velho Testamento não tem perdão. Você tem que andar certo. Hoje em dia, se você não se achegar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, você vai para o inferno. E isso não é conto da carochinha. A não ser que você não acredite em Deus. Mas se você acredita, você sabe que você está na mão de Deus. Você é servo de Deus. E por isso você tem que agir segundo a vontade de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre Osias. Eu vou ler. Né? Cadê meus óculos, Jane? Está aí, pega aí para mim. Segundo Crônica 26. Segundo Crônica 26. 1. Com a morte de Amazias, o povo coloca entronizado o rei Uzias. Uzias tinha 16 anos. Os historiadores falam que provavelmente Uzias acompanhou o pai dele quando o pai dele reinava. Por isso ele já tinha um pouco de experiência quanto ao reino. Né? No versículo 1 ele fala, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. 16 anos. Uma criança. Hoje, 16 anos, molecada sabe mais do que qualquer uma pessoa, né? Por causa da modernidade. Mas naquela época, 16 anos era uma criança. Né? Hoje, com 16 anos, você já pensa que é gente. Já pensa que pode tomar decisões, já pode enfrentar os pais, pode enfrentar o mundo. Uma vez o cara perguntou para mim, então, Adalto, eu vou sair da casa dos meus pais, vou viver a minha vida, vou alugar e vou viver a minha vida. Aí eu falei, rapaz, você não sabe o que é morar sozinho. Você não sabe o que é responsabilidade. Não, mas eu vou ser livre. Saibam que ninguém é livre sem Deus. Então não adianta. Você vai dar as cabeçadas e depois vai cair no colo da mãe e do pai. Porque você não é nada sem eles. O caso de Osias era diferente porque ele acompanhava o pai dele. E agora não tem querer. Colocaram ele como rei e colocaram o sacerdote para cuidar dele. Um pajem. E ele vai se tornar um rei que dá orgulho para o país dele. Interessante, né? Sabia que Osias transformou Israel numa potência? Uma potência tão grande, porque era um visionário, era uma pessoa de visão. E Osias começou a trabalhar com o povo dele.
Lembre-se bem que mataram o pai, por causa dos pecados do pai, entronizaram ele, e agora ele começa a reinar como um verdadeiro rei. E nós vamos estudando aqui, nós vamos vendo como pode um homem cair da graça, cair do pecado, no pecado, com o poder que tem esse homem. Vocês já imaginaram uma pessoa que não é nada? De repente ela termina a faculdade, faz a faculdade, começa a trabalhar, e daí começa a ficar importante, começa a ganhar dinheiro, começa a empreender, começa a fazer fábricas, e aí se torna uma potência. Muitas vezes nós encontramos esse tipo de pessoas. Sabe o que mata o homem? O orgulho, a prepotência. Sabe o que destrói um jovem? É ele pensar que é mais do que ele é. E aqui nós vimos que Uzias pensava: poxa, eu sou bom, viu? Eu sou bom. Sabe aqueles caras que chegam na firma e chega aqueles prédios enormes, um monte de gente sentada nas cadeiras, ele na cabeceira, e ele levanta e fala: olha, eu sou bom, viu? Mando em todo mundo, faço o que eu quero. Nós vamos ver que não é bem assim. Nós vamos ver que o nosso amigo rei Uzias, ele tropeçou em muitas coisas. Continuando a ler, nós vemos, olha o que ele fez. Ele edificou a Eliate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeconias, de Jerusalém. 52 anos. A Bíblia fala que é os reis que mais reinaram, que mais duraram no reinado. 52 anos. Né? A gente fala assim, poxa, muito, né? Mas ele foi muito abençoado por Deus. Ele teve grandes conquistas. Ele fez coisas que outro rei não conseguiu fazer. Mas pensem vocês, nas suas cabecinhas, o seguinte: tudo o que ele fez, coisas materiais. E Deus não precisa de dinheiro, não precisa de coisas materiais. Mas ele foi um grande guerreiro, foi um grande guerreiro. Nós vemos que ele... A Bíblia, no versículo 4, vocês vão ler. O que ele fez? Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. No dia em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Interessante, né? Deus fez com que ele prosperasse, e muito. Por quê? Porque quando novo ele fazia o quê? Ele buscava quem? A Deus. Quem busca a Deus tem uma vida maravilhosa. Quem não busca a Deus tem uma vida ruim. Ou não na hora, ou depois. Mas a mão de Deus não vai sair de perto dele. E ele buscava a Deus. No versículo 5, propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o Senhor nas visões de Deus.
nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu em guerra contra os filisteus e quebrou os muros de Gate e de Jambre. E onde Asdote edificou a cidade. Tem que usar óculos, tem jeito. E também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavrado e vinhedos nos montes, campos férteis, porque era amigo da agricultura. Interessante isso aí, né? Ele, Uzias, mudou o país. Agora, o país não era um país só de criadores de ovelha. Agora ele tinha agricultura. Ele cavou vários poços para dar de beber as águas, as ovelhas, os bois. Você vê que aqui não fala ovelha, fala nos bois. Quer dizer, ele até mudou a agricultura, a pecuária. Era um homem visionário, um homem que pensava no seu país. Então, se tivéssemos um rei como ele, se tivéssemos um governador como ele nos dias de hoje, e esse governador pisasse na bola, fizesse alguma coisa errada, a gente ia falar assim, não, ele é bom, ele errou, mas ele é bom. Né? Quantas vezes a gente não ouve hoje em dia, né? Você lembra de um homem famoso que falava assim, não, ele rouba, mas é bom. Ele rouba, mas faz. Meus irmãos, Uzias podia ser chamado de um homem assim. Uzias pecou. Mas quem não peca? Mas acontece que Deus não pensa assim. E nós vemos que ele começa a fortificar, fazendo um exército forte. Ele criou 300 homens guerreiros, especiais. Nós vamos ver que ele foi um cientista. Ele criou e fabricou armas novas e fortificou as muralhas da cidade com essas armas. E conquistou cidades com essas armas. Um homem visionário que reinou 52 anos. Aí, estudando a história de Uzias, a gente vai falar assim, nossa, mas o homem é bom. É um rei bom. Muitos poços, ninguém vai passar sede. Muita comida, ninguém vai passar fome. Criou-se o respeito no mundo pelo nome de Josias e engrandeceu Israel. Os domínios dele chegou até Egito. Todos os reis que ele conquistava mandavam dádiva para Jerusalém. Mandavam presentes para Jerusalém. Então, meus irmãos, pense nos dias de hoje, você se tornando tão importante, que as pessoas quando te vê, cara é bom. Você conhece o fulano de tal? Muito bom. Cria-se um respeito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das coisas que você deve vigiar é você mesmo.
para você não se tornar uma pessoa que pensa que é muito grande, que pensa que é muito inteligente. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropa, segundo o rol feito pelos escrivãos Jeiel e Masseia, oficial sob a direção de Hanania, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, o que fazia guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Homem poderoso, criou um exército para defender o país. Lembra quando, vou voltar um pouco, o pessoal que assistiu às aulas minhas vai recordar. A Thalia, na época dela, ela destruiu o templo. A Thalia conseguiu destruir o templo. Pegou o ouro, a prata e tudo e levou para os deuses pagãos. Israel estava um lixo. Não tinha nada. Aí veio um rei que pensava no povo. E se tornou uma grande nação. Então nós temos que ver que Deus pode nos fazer poderoso. Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode transformar a sua vida se você manter fidelidade. Uma das coisas que eu gosto na escola da Bíblia é quando se fala muito, o que Deus quer? Fidelidade. Deus não quer nada, Deus quer fidelidade. Ele não quer dinheiro, porque ele tem todo o dinheiro do mundo. Ele não quer poder, porque ele já é poderoso. Ele não quer pessoas, porque ele está superior a todo mundo. Ele quer o quê? O que ele quer? Obediência, fidelidade. Se ele tiver fidelidade, se ele tiver obediência, ele abre o sorriso e concede dádivas aos seus filhos amados. É que nem um filho, quando o pai pede para fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Aí o pai às vezes pede até sem pensar. Aí chega lá, está feito. O senhor não pediu? Por isso eu fiz. Fez por quê? Foi obrigado? Não. Porque você ama aquele que te pediu alguma coisa. Se uma filha faz o que a mãe manda, é a mesma coisa que um cristão fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Mas não é porque Ele é bom que nós vamos fazer o que quiser com Ele. Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Fidelidade, obediência, aí deixa Deus satisfeito. Mas, então o que acontece, Adalto, se não formos fiel? Uzias foi fiel até um ponto. Mas vai ter preço? Vai pagar? Será que Deus vai cobrar de Uzias? Ele era rei, fez tanta coisa boa. Nós vamos ver. Que não se preocupe. Se você não for obediente a Deus, o boleto vai chegar. A conta vai chegar. E não se preocupe, porque hoje você é forte, saudável, tem uma vida para viver.
Mas nunca esqueça, o tempo é cruel. Ele voa, ele passa e a conta chega. Então Uzias preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacete, couraça, arcos, até fundas, para atirar pedra. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirar em flechas, grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até longe, porque foi maravilhoso, ajudado, até que se tornou forte. Um rei forte. Um rei que podia sair na frente da batalha e todo mundo que viesse falava, ó, eis aqui um grande homem, um grande rei. Israel tem um grande rei. Agora vem a parte triste. A parte triste vem para nós também às vezes, hein, pessoal? Cada um de nós temos que vigiar para não nos tornarmos a mesma coisa que os outros reis se tornaram, egocêntrico. Pensar que pode fazer tudo. Pensar que pode fazer tudo até contra Deus. Quanta gente se torna tão rico, que não acha que não precisa mais de Deus. Uma vez eu tinha um cara que, irmão, que ele chegou tudo contente para mim. Eu comprei uma chácara bonita, que tem lago, que tem isso e aquilo. Eu falei, coitado de você. Vai perder a alma por causa dessa chácara. Que é isso, rapaz? Eu vou levar os irmãos para lá. Vai levar nada. Eu vou cuidar não vai cuidar nada. Nós, quando nos batizamos, nós somos escravos de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Nós não somos donos de chácaras. Nós não somos donos de firmas grandes. Nós não temos nada senão a misericórdia de Deus. Uzias não se atentou para isso. Ele não se atentou. Os conselheiros que eram profetas, doutores da lei, não ensinaram a esse rei os caminhos da fidelidade, da obediência a Deus. Porque quando ele olhou tudo aquilo, quando Uzias olhou tudo aquilo, ele fez igual a Davi quando contou o povo, como eu tenho gente. E aí o que ele faz? Eu vou fazer uma oferta a Deus. Chegou a hora da oferta, né? Eu vou ofertar a Deus. E Deus lá, né? Vai me ofertar? Lembra quando Jesus falou assim, eu conheço o coração. Eu visito o coração dos homens. Então não adianta você chegar aqui, pegar aquela coisa de coleta ali, colocar um monte de dinheiro ali, se o seu coração não estiver em paz com Deus, se o seu coração não for obediente a Deus. Por quê? Porque Deus não precisa de dinheiro. Uma vez, conversando com um cara, ele falou assim, mas se a igreja não tem dízimo, como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos pagar aluguel? Espera aí, ô cara pálida. Você é dono da igreja? Ou é Cristo? Se é Cristo que coordena a igreja, por que você está preocupado tanto assim? Faça-se a vontade de Deus, e aí então Deus abrirá o caminho para você. Então tudo está na obediência a Deus. Mas vamos ver o que fala a Bíblia sobre o homem quase perfeito.
Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Exaltou o coração para o quê? Pela própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Como as pessoas se enganam. Eu sou bom. Eu sou importante. Eu sou inteligente. Meus pais, coitados dos meus pais, nem estudaram direito. Mas eu não. Eu formei na faculdade, com louvor. Criei minhas empresas. Todo mundo me obedece. Então eu posso fazer o que eu quiser. E aí então vem a paulada. Você tem que ser obediente a Deus. Deus quer obediência, Ele não quer nada de você. Porque você não tem nada para dar para Ele. O que você acha que você tem que dar para Deus? Que seja tão importante. Você pode até pensar que tem alguma coisa, mas tudo é dele. Tudo foi Ele que deu. Hoje eu vou dar coleta. Que coleta? Essa coleta quem deu foi Deus para você. Você está retribuindo só uma merreca para Deus, porque Deus tem tudo e não vai querer nada de você. Uzias pensou que era importante e podia, agora, eu vou fazer uma oferenda a Deus. O importante, meus irmãos, vocês ligarem esse ponto. Deus, Ele quer obediência. E na lei, o que dizia a lei contra a oferta no templo? Os mais velhos de cristianismo sabem. O mais importante na oferta no templo era fazer-se oferta através de um sacerdote, 2 sacerdotes. Mas não era sacerdote comum, era levita. Levita de pai e mãe. Simples, né? Mas ele é rei. Ele podia mandar. Eu sou rei. Voltamos a Davi, lembra? Eu sou rei. Eu vou contar o meu povo. E o sacerdote falou: rapaz, não faz isso não, cara. Não faz isso não, porque Deus, você está indo contra Deus. Não, mas eu sou grande Davi. Aqui ele fala: eu sou o grande Uzias. Conquistei até a divisa com o Egito. Furei poço por tudo quanto é canto daqui. Criei bois, gado, matei a fome do povo. Você quer uma coisa mais importante que matar a fome do povo? Você quer mais importante do que dar segurança para o povo? Ele falou assim: não, Deus se agrada da obediência. Não goste, deteste, mas seja obediente. Por isso aquele que não é obediente, pode pagar caro. Ok? Porém, quando ele falou que ia ofertar para Deus no templo, no versículo 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque a transgrediste, nem será isso para a honra tua, da parte de Deus. Ele foi avisado. 80 homens chegam para ele e falam assim: ô Uzias, eu sou o rei. Não, filho, tu não pode entrar aí. Mas eu sou rei.
a criança teimosa, parece, né? Sabe aquelas crianças mimadas? Parece criança mimada. Às vezes nós temos, graças a Deus eu já passei da idade de ter filhos. Eu tenho dó das mães e dos pais, viu? Que tem jovens em casa e jovens teimosos. Porque o Zia parecia moleque teimoso, viu? 80 cara falando para ele, não faz isso. Ele, não, eu faço. Mas só da família de Arão que pode oferecer. Mas eu sou mais. Pensa ele que era mais. Mais o quê? Ele não é nada. E Deus olha para ele, você não é nada, filho. Como nós não somos nada. Posso estar aqui e daqui a pouquinho dá um infarto, eu caio, morro e acabou. Ninguém mais vai lembrar daqui 5, 6 anos de mim. Ah, quem era o Adalto? Ah, não era ninguém, eu não conheço. Ah, mas olha, ele trabalhou lá. Ah, mas trabalhou faz tanto tempo. Né? Então não adianta. Olhe bem. E resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Né? Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, uma coisa que ninguém gosta. Olhe bem o que está escrito aqui. A lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Vai brincando com Deus. Procura outros deuses. Vai na macumba, vai no isso, vai naquilo. Mas Deus não se brinca. E na mesma hora, quando olharam para ele, para o rei Uzias, uma mancha na testa. Meu Deus, que mancha é essa na testa? Aí o sacerdote, tira esse rei o mais rápido daqui. Arrancam Uzias de lá. Mas já era tarde. A mancha foi aumentando, e tomou o corpo todinho dele. Por quê? Porque com Deus não tem acordo. É você que precisa dele, não é ele que precisa de você. Você tem que render louvores a ele e pedir misericórdia pelo esse mundo que você vive cheio de pecado. Pedir perdão, porque ninguém é sem pecado. E Uzias sai. Ele sai de lá, o grande rei, o poderoso rei, o que ia à frente das batalhas, o que governava tudo. Agora é apenas um leproso que vai morar fora da cidade. E não foi fácil, porque ele não vai se curar da lepra. Ele vai morrer, vai ficar conhecido como o rei que desobedeceu a Deus e morreu leproso. Ok? Então o sumo sacerdote, 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, também, e os primeiros como os últimos, profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, e que dissera, ele é leproso, e Jorão, seu filho,
reinou em seu lugar. Meus irmãos, quando você for pisar na bola, lembra de Osias. Quando você pensar que é rico, lembra de Osias. Quando você lembrar que já ganhou muito dinheiro e que pode desfazer dos outros, lembra de Osias. Sem obediência, sem ser obediente, vão alcançar a salvação de suas almas. Ok? Vamos orar.